Olá, meus queridos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Denilson Cruz e desejo profundamente que você possa ser abençoado com as nossas mensagens. Peço humildemente que se inscreva no canal, assista aos nossos conteúdos e deixe o seu like. Compartilhe também para que outras pessoas de igual modo possam ser abençoadas. Por fim, peço que deixe o seu comentário, por mais simples que ele seja. Isso ajude muito no crescimento do canal e na propagação do reino de Deus. Posto isso, fique com mais uma abençoada mensagem. Deus seja contigo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Talvez, como muitos brasileiros, você esteja atônito, até mesmo atordoado com tudo que está acontecendo no Brasil. Mas calma, continue me ouvindo. Eu não quero falar de política, mas de coisas que estão mexendo com o nosso Brasil no campo espiritual. Sabemos que o Brasil tem promessas evidentes de se tornar uma nação promissora. Se você acredita em Deus, se você é cristão, está na hora de colocar a sua confiança no local certo, para que todas as promessas de Deus possam se cumprir nesse país. Recentemente, muitos colocaram a sua confiança no homem, não deu certo. Depois colocaram sua confiança nas Forças Armadas, também não deu certo. E aí depois acreditaram que o povo poderia ser uma solução. Novamente não deu certo. Agora eu quero te dizer que temos um último e melhor recurso. Precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Mas não é apenas isso, não é simplesmente colocar a nossa confiança em Deus. Vou usar uma frase de efeito. Quem quer ver o que nunca viu, precisa fazer o que nunca fez. É hora, querido, de buscar a Deus como nós nunca o buscamos, com orações, com jejum e com pranto, com choro mesmo. A palavra de Deus nos mostra uma orientação em momentos de crise. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. O texto diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa, querido. E o versículo 15 para finalizar: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então é isso, querido, é isso. Quando nada dá certo, é porque Deus está apontando numa direção. E essa direção chama-se arrependimento e reconciliação com Deus. É notório, queridos, que temos uma guerra sendo travada no Brasil. É, isso mesmo, estamos em guerra. Só que essa guerra não é natural e nem se vence com armas naturais. Desde que o mundo foi criado, o mal trabalha arduamente para destruir tudo que pertence a Deus. Em Gênesis 3, vemos que a primeira coisa que Satanás tratou de fazer foi derrubar o homem, a obra-prima de Deus, da presença de Deus. E ele continua fazendo isso ao longo de toda a história da humanidade. Só que os dias de Satanás, eles estão contados. Mas enquanto esse dia não chega, queridos, Satanás vai continuar tentando destruir todas as promessas que Deus tem para aqueles que acreditam nelas. E eu te digo, isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo no Brasil. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós temos registrado a seguinte palavra:
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se não deixarmos de lutar com braço de carne e passarmos para as regiões celestiais, continuaremos, queridos, em desvantagem. Mas antes de chegar até lá, precisamos de um líder, e esse líder é o Jeová Sabaô, o Senhor dos Exércitos. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Ele é o Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, o Senhor que torna santo. Ele pode nos conduzir à vitória que precisamos. Hoje no Brasil, o mal ele tem prevalecido por conseguir um espaço que deveria ser ocupado no campo espiritual pelo povo de Deus. Essa nação já afrontou tanto a Deus que ela precisa se voltar para Ele. E a igreja, os embaixadores de Deus aqui na terra, é a maior responsável por isso. Começa por ela, começa pela igreja. Vamos incendiar o Brasil com o fogo do Espírito Santo. Eu conclamo você a buscar uma intervenção nesta nação. Só que ela precisa vir de Deus. Precisamos de uma intervenção de Deus no Brasil. E aí eu te faço 3 propostas. Primeira, junte a sua família. Explique esse propósito, ore diariamente pelo Brasil, não uma oração qualquer, mas chore, se arrependa, peça perdão pela nação brasileira, clame pela misericórdia de Deus. Essa guerra precisa subir para um campo espiritual. Segundo, comece a treinar os seus sentidos para compreender a orientação de Deus. Ele está pronto para nos ajudar. E a terceira, não olhe para as outras pessoas com ódio, com raiva ou coisa parecida. Elas estão influenciadas por ações decorrentes desta guerra espiritual. Por isso, precisamos subir para um outro campo de batalha, precisamos ir para as regiões espirituais. Povo de Deus, essa guerra somente será vencida se levarmos a sério o que está acontecendo. Isso é muito sério. Muitos estão distraídos, vivendo como se nada estivesse acontecendo. É só olhar à nossa volta e observar. As coisas não estão normais. A justiça já não existe. As pessoas não se respeitam. Os valores estão sendo destruídos. O amor esfriou. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos esfriará. E isso não está acontecendo? Homens lutando contra homens, quando deveríamos estar unidos contra um inimigo comum, um inimigo que nós não vemos. É hora de acordar, é hora de se levantar e lutar, e lutar, e lutar. Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, registra: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E é isso que o Senhor quer de nós. Deus está pronto para socorrer o seu povo. Só que Ele nos aguarda num outro campo de batalha. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele jamais perdeu uma guerra. Ele nunca perdeu o controle. Abandone, querido, o braço de carne e lutemos com armas espirituais. Para encerrar, eu preciso te fazer um convite. Brasil, vamos clamar. Que Deus te abençoe.